Então, gente, essa unidade que trata dos deveres e poderes, normalmente na doutrina, é tratada apenas como poderes administrativos. Mas a gente, desde os princípios, está seguindo muito a linha do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, que identifica também alguns deveres administrativos, assim como também o Marcelo Alexandrino, que é um livro que eu já indiquei para vocês. Mas, na verdade, os deveres administrativos, eles são uma replicação dos princípios que a gente já estudou. Vocês vão perceber que muitos acabam recebendo até mesmo a mesma denominação. Então, além disso, parte da doutrina, quando trata desses deveres administrativos, identifica-os com os próprios poderes. Existe uma expressão tradicional no direito administrativo, que é a expressão que chama os poderes administrativos de poder-dever ou poderes-deveres. Justamente porque, como a gente estudou anteriormente, a ideia do direito administrativo como uma disciplina autônoma surgiu da conjugação daqueles dois valores, do valor da autoridade, da necessidade de prerrogativas que a administração precisa para desempenhar, contudo, a sua função. Ou seja, ela tem a autoridade, só que essa autoridade que lhe gera prerrogativas e, portanto, poderes, é associada à sua função, a função pública de atender ao interesse público, de cuidar das nossas necessidades, que seriam então os deveres administrativos. Então, por isso que é muito comum a expressão poder-dever. Mas o Celso Antônio Bandeira de Mello, ele prefere inverter a ordem. Ele prefere utilizar a expressão dever-poder, justamente para deixar claro que o dever deve sempre vir antes do poder. Eu coloquei aqui também na apresentação para vocês a nossa nota de aula, porque a nossa nota de aula ela traz um pouquinho dessa conceituação dessa concepção do poder-dever ou do dever-poder e classifica também quais seriam esses poderes-deveres. Na verdade, vocês vão observar também que essa expressão poderes administrativos é uma expressão que é utilizada e que no direito administrativo que diferencia os poderes administrativos dos poderes estatais. Isso é uma confusão que vocês não podem fazer. Poder administrativo são prerrogativas que decorrem justamente daquela concepção de autoridade que a administração pública tem. Então, os poderes administrativos, eles figuram como instrumentos, como ferramentas de atuação. Eles não se confundem com os poderes estatais. Os poderes estatais, eles são poderes estruturais. O poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Então, não confundam, isso é muito importante. Poder estatal com poder administrativo, já que o poder administrativo é um poder estrutural. Então, disso o que é que a gente pode concluir? Que a nossa administração pública possui uma série de poderes-deveres ou deveres-poderes que decorrem dessa noção de autoridade conjugada com a sua obrigação, com a função que ela tem que atender, com o interesse público que ela tem que observar. E esses deveres-poderes ou poderes-deveres são instrumentos que a administração pública vai ter à sua mão para poder melhor realizar a sua atividade. Doutrinariamente, alguns autores diferem os deveres dos poderes. Outros autores não, tratam da mesma forma, como se fosse tudo a mesma coisa, dever-poder ou dever ou poder-dever. Então, a gente vai encontrar os autores que elencam quais são os deveres administrativos, que seriam o dever de probidade, como vocês podem ver aqui, ó, dever de probidade, o dever de prestar contas, o poder-dever de agir ou dever de agir, né? E elencam também quais seriam os poderes administrativos. Já os poderes administrativos a gente vai encontrar poder vinculado, né, ou regrado, como a doutrina traz também, o poder discricionário, o poder hierárquico, o poder disciplinar, o poder regulamentar e o poder de polícia. Então, a gente vai começar a tratar dos deveres. O primeiro dever que eu queria observar com vocês é o poder-dever de agir ou dever de agir.
Esse poder e dever de agir, ele parte exatamente da concepção, da noção, da obrigação do agente público de atuar diante das situações que a lei lhe obriga. Não se trata de uma mera faculdade, como a gente tem nas relações privadas. Quando eu exerço uma função pública e a lei ou a Constituição estabelece para mim uma competência, ou seja, uma atribuição ali prevista na norma, eu tenho a obrigação, eu tenho o compromisso de agir diante da ocorrência daquelas situações concretas, sob pena de poder ser, inclusive, responsabilizado diante da omissão. A omissão estatal, ela pode ser corrigida por meio de mandado de segurança, para que se obrigue a administração a agir. Ela pode gerar também uma responsabilidade civil, tanto da administração como também do agente, por eventual prejuízo que essa omissão cause, como também pode gerar uma responsabilidade disciplinar daquele agente público que deixa de agir diante dessa situação. Vocês devem ter visto também no direito penal que existe um crime contra a administração pública que se chama de omissão imprópria, que é justamente o agente público ser omisso diante de uma obrigação legal. Então vejam que a omissão do agente diante de um dever de agir pode gerar todas essas consequências, uma consequência disciplinar administrativa, uma consequência civil, uma consequência penal, uma consequência que vai demandar uma ação judicial para que se obrigue o agente a agir e pode gerar também responsabilidade, que a gente já estudou também nos termos da improbidade administrativa, porque violar princípios, ser omisso pode causar prejuízo ao erário. Os outros deveres nós todos já conhecemos, porque eles correspondem aos princípios da administração pública. O dever de eficiência, que ratifica o princípio da eficiência que já está lá no artigo 37, o dever de probidade, que é o princípio da moralidade, e o dever de prestar contas, que é um dever que decorre do princípio da publicidade, da noção de transparência. Então, a nossa Constituição vai trazer também todos esses desdobramentos que a doutrina vai conceber, assim como o princípio, também como um dever administrativo.